Olá, bem-vindos à sétima parte do mini-curso sobre a calculadora financeira HP12C. Neste vídeo trataremos de funções financeiras intermediárias e avançadas, cobrindo especificamente VPL, valor presente líquido, TIR, taxa interna de retorno, avaliação de títulos de dívida, taxa de retorno até o vencimento, YTM, e empréstimos e financiamentos. Vamos para um primeiro exemplo, cujo tema é a estimativa da TIR de um financiamento, taxa interna de retorno ou taxa de juros de um financiamento. Suponha uma compra a prazo de um bem cujo preço à vista é R$100 e a prazo fica em 10 prestações mensais de R$12. Qual a taxa de juros do financiamento? Então, nós vamos informar R$100 como um valor presente negativo, quer dizer, um valor, uma saída inicial de caixa, e posteriormente as 12 prestações mensais de R$12 informaremos como uma entrada de caixa, portanto com um sinal oposto aos 100 iniciais. Por que isso? Porque se a pessoa resolve pagar o bem à vista, desembolsa R$100 e evita desembolsar R$12 nas prestações, nas 10 prestações. Então, nós informamos 100 CHS GCF0, 100 CHS GPV, seria a função azul de PV, 12G CFJ, 12G PMT, 10G NJ, 10G FV, no caso, a função azul do FV, e aí para estimar a taxa interna de retorno do financiamento, estima-se com FIRR. 3,46% ao mês é o custo financeiro desse financiamento. Vamos repetir. FCLX para zerar a memória. 100 CHS GCF0. 12 GCFJ, 10 GNJ. FIRR. 3,46% ao mês. Zero a memória, com FCLX, vamos provar que o valor presente desse fluxo de 10 prestações de 12 é R$100, considerando a taxa de juros de 3,46. Então, vamos fazer 3,46, 0,1538 e 10N, 12 CHS PMT. E aí pedimos PV, o resultado é R$100 de valor presente. Exemplo 2. Uma pessoa toma emprestados R$80 e promete pagar prestações mensais consecutivas de 25 na data 1, 30 na data 2 e 40 na data 3. Qual o custo financeiro da operação? Então, nós vamos informar 80 como uma entrada de caixa inicial na data 0, 25 uma saída de caixa na data 1, 30 uma saída de caixa na data 2 e 40 uma saída de caixa na data 3. Limpe a memória da calculadora com FClearReg, FCLX, e vamos então proceder. 80 GCF0, 25 CHS GCFJ, 30 CHS GCFJ, 40 CHS GCFJ. E aí, FIRR para estimar a taxa de retorno de 8,3977. Repetindo, zero em memória com FClearReg, FCLX, 80 GCF0. Informei a entrada inicial de caixa. 25 CHS GCFJ. Informei a primeira saída de caixa na data 1. 30 CHS GCFJ. Saída de caixa de R$30 na data 2. 40 CHS GCFJ. Saída de caixa de R$40 na data 3. FIRR é a estimativa da taxa interna de retorno da operação, que nesse caso é o custo financeiro da operação, a taxa de juros paga sobre essa transação de empréstimo, de 8,3977% ao mês. Exemplo 3.
O investidor está analisando a atratividade econômico-financeira de um investimento numa aeronave para transporte de executivos. O custo de aquisição da aeronave é de R$ 1 milhão e, segundo estimativas, o fluxo de caixa esperado do investimento seria 300 mil no primeiro ano, 400 mil no segundo ano, 500 mil no terceiro ano e no quarto ano 300 mil, incluído o valor da venda da aeronave usada. Obtenha a taxa interna de retorno, TIR, e o valor presente líquido, VPL, do investimento, sabendo que a taxa de desconto é 8% ao ano. Então, nós vamos informar 1 milhão como saída inicial de caixa, os demais valores como entradas de caixa em cada ano. Vamos, então, zerar a memória com FClearReg, FCLX, 1 milhão, CHS GCF0, 300 mil GCFJ, fluxo de caixa do ano 1, 400 mil GCFJ, fluxo de caixa do ano 2, 500 mil GCFJ, fluxo de caixa do ano 3, 300 mil GCFJ, fluxo de caixa do ano 4, 8I, que é a taxa de juros, a taxa de retorno mínima exigida para realizar o investimento, F, NPV, 238.138,3822. Para obter a taxa interna de retorno, basta fazer FIRR para achar a taxa de retorno, a taxa interna de retorno de 18,0281% ao ano. Agora, sobre a avaliação de títulos de dívida. Obtenha o preço de mercado de um título de renda fixa, com valor de face igual a 1.000 e que promete pagar cupom semestral de 8% ao ano durante exatamente 2 anos, findos os quais o valor de face é resgatado ao proprietário do título. A taxa de juros anual usada pelo investidor como taxa de desconto é 10% ao ano. Essa é a taxa de retorno mínima exigida para comprar o título de renda fixa. Então, a pergunta que fica é: qual é o valor presente desse título de renda fixa? Usaremos aqui as funções específicas da calculadora financeira HP12C para esse tipo de estimativa. Então, nós vamos fazer de que forma? Zerando a memória com FClearReg, FCLX, usaremos no início 8 PMT, que é a taxa referente ao juro anual de 8% ao ano, pago semestralmente. Um detalhe é que a calculadora supõe sempre cupom semestral nesse tipo de estimativa. 8 PMT. 10I. 10 é a taxa de retorno mínima exigida pelo investidor. Aí vamos colocar uma data de referência inicial e uma data de referência final 2 anos depois, já que estamos trabalhando com prazo exato de 2 anos. 1º de junho de 2019, 01/06/2019, GDMY, 1º de junho de 2021, 01.06/2021, F, Price, F e depois a tecla Y na X. Vai dar 96.454. 96.454 é o percentual do valor de face que representa, nesse caso aqui, o preço do título. O preço do título, no caso, seria o preço de mercado desse título, ou o valor presente desse título é R$ 964,54, já que o valor de face é R$1.000. Então, o resultado dessa estimativa é o percentual do valor de face do título. Vamos repetir o cálculo. Zero em memória com FCLX, FClearReg, 8 PMT, 10I, 01.06/2019, GDMY, 01.06/2021, F Price.
a 96.454. Esse valor representa, como já disse, o valor percentual do valor de face do título, que nesse caso seria um preço máximo a pagar pelo título de R$ 964,54. Continuando, obtenha a taxa de retorno até o vencimento, YTM, de um título de renda fixa cujo preço é 889, emitido por uma empresa e negociado na Bolsa B3 com valor de face igual a 1.000 e que promete pagar cupom semestral de 9% ao ano durante 5 anos, findos os quais o valor de face é resgatado ao proprietário do título. Suponha que a data de vencimento do título é 1º de junho de 2024 e a data de negociação é 1º de junho de 2019. Então, nesse caso, nós introduziremos o valor presente do título, ou seja, seu preço, não propriamente, num primeiro momento, não propriamente expresso em termos monetários de R$ 889, e sim como um percentual do valor de face. Então, nós podemos notar que o preço de 889 equivale a 88,9% do valor de face do título. Então, nós vamos proceder da seguinte maneira. Zeramos a memória com FClearReg, FCLX, 1000, Enter, 889, percentual T. Aí esse valor você informa como PV, 88,9 é o PV. 9 PMT, 9 é o cupom anual pago semestralmente. 01.06/2019 é a data de negociação do título. GDMY. 01.06/2024 é a data de vencimento. Aí você vai chamar a taxa de retorno até o vencimento com FYT. 12,0175% ao ano é a taxa de retorno até o vencimento. Repetindo, zera a memória com FClearReg, 1000, Enter, 889, percentual T, PV. 9, PMT, 01.06/2019, GDMY, 01.06/2024, FYT, 12,0175. Uma segunda maneira é trabalhar com os valores expressos em termos monetários. Então, zeramos a memória com FCLX, FClearReg. Aí vamos informar 889 CHS GCF0, que é o preço pago pelo título na data zero. 45 é o valor em reais a receber semestralmente. 9% ao ano dividido em 2 semestres por ano dá, então, R$ 45 por semestre. 45G CFJ, 9G NJ, são 9 cupons de 45, e na última data, na data 10, receberá então os R$ 1.000 de valor de face mais 45 do último cupom de juros, 1.045 GCFJ. E aí estima a taxa de retorno, taxa interna de retorno semestral, com FRR, dá 6,00876, faz 2 vezes, multiplica por 2 essa IRR, e aí vai achar os mesmos 12,0175. Façamos de novo. Limpa a memória com FClearReg, 889 CHS GCF0, 45 GCFJ, 9G NJ, 1045 GCFJ, F IRR, 2 vezes, dá os mesmos 12,75% ao ano. Passemos agora, então, para o tema referente a empréstimos e financiamentos. Tomemos aqui um exemplo de um empréstimo de R$ 10.000 a 5% por período e para ser pago em 5 parcelas mensais iguais e consecutivas.
Uma pergunta que podemos deixar no ar, por hora, é qual o valor amortizado e o valor dos juros pagos até o segundo pagamento? E qual o saldo devedor após esse mesmo pagamento? Então, procedendo em primeiro lugar, o cálculo da prestação, fazemos 10.000 PV, 5I, 5 é a taxa, 5N o número de prestações, PMT, 2.309,75 é o valor da prestação. Depois, nós digitamos 2F amort, que é a função dourada da tecla N, para estimar o valor dos juros pagos até a segunda prestação e depois de ter sido paga a segunda prestação. Se nós pressionamos logo em seguida em XY, nós achamos o valor amortizado até o pagamento daquela prestação 2. Se nós, então, pressionamos em RCL-PV, achamos o saldo devedor de 6.290,02, que é o saldo que fica ainda, seria o valor presente do empréstimo na data 2, após ter sido paga a segunda parcela. Confira com os dados da tabela e vamos repetir o cálculo depois de zerar a memória. F-clear-reg, 10.000 PV, 5I, 5N, PMT. A prestação PMT 2.309,75. Qual o valor dos juros pagos após o pagamento da segunda prestação? E qual o valor dos juros pagos, portanto, até a segunda prestação? 2F amort, 909,51. Pressionando em XY, achamos o valor amortizado do principal até a prestação 2, 3.709,98. E quando procedemos, então, RCL-PV, estimamos o valor presente do empréstimo, o saldo devedor, após o pagamento da segunda parcela, 6.290,02.